como o sol, ela nasceu para todos. É divino o seu estrelar, no encontro com a caridade, na cruzada do amor iluminar. Incentivo à bondade humana, paz na terra é a sua vontade. Anjo bom, hoje é a nossa santa, irmã Dulce é fraternidade. Pensar na memória de Santa Dulce dos Pobres é pensar num desafio, é pensar numa contradição, é pensar num paradoxo, é pensar como uma obra tão grandiosa, como um trabalho tão gigante, sob o aspecto dos seus números, dos valores e do objeto envolvido, contrastado com a fragilidade, com a debilidade, com a simplicidade da sua autora, que é a Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. É disso que vamos falar hoje. O seu nome era Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Ela nasceu em Salvador no dia 26 de maio de 1914. O seu pai se chamava Augusto Lopes Pontes. Era um dentista, um cirurgião dentista e professor da Universidade Federal da Bahia. Maria Rita era uma menina de classe média alta. Teve acesso a uma boa educação, não tinha grandes dificuldades financeiras, era de uma família de classe média e gozava de todos aqueles privilégios e confortos que as pessoas de classe média usufruíam na cidade de Salvador no início do século XX. Mas o mais importante é que Maria Rita recebeu dos seus pais a formação católica, a ida à missa, a récita do terço, a vida de sacramentos, o cuidado com os pobres. Essas características de uma família católica que foi passada a Maria Rita e a seus irmãos marcaria toda a sua vida. No início da adolescência, por volta dos 13 anos, Maria Rita começou a acompanhar uma de suas tias, nos trabalhos filantrópicos e assistenciais da paróquia que ela frequentava em Salvador. E aí, a menina de classe média, a menina que tinha uma vida confortável, boa educação, boa alimentação, boa formação, entrou em contato com um lado de Salvador, de uma grande cidade brasileira que ela não conhecia. Uma cidade de Salvador que tinha mendigos, que tinha pessoas passando fome, pessoas que não tinham alimento para dar aos filhos, não tinham medicamentos e que morriam muitas vezes de doenças relativamente simples, porque não tinham acesso à atenção básica de saúde, menos ainda a uma atenção mais completa de saúde. As grandes cidades brasileiras do início do século XX tinham vários problemas de saneamento básico. Aliás, isso é uma coisa que ainda não está bem resolvida no Brasil. Mas se você imaginar que há 110 anos, essa situação ainda era bem mais grave. E essa visão do pobre de Salvador marcou profundamente o coração e a alma da menina Maria Rita. As
idas aos trabalhos filantrópicos e assistenciais da paróquia na companhia de sua tia, imediatamente moveu o coração de Maria Rita e ela começou a pensar em entregar a sua vida ao trabalho de assistir às pessoas carentes, assistir às pessoas pobres e doentes de Salvador. Por volta dos 14, 15 anos, ela já manifestava uma forte vocação religiosa, mas ela era muito jovem. O próprio convento que ela pretendeu ingressar em Salvador não lhe aceitou. Não lhe aceitou porque ela era muito jovem, ela ainda era adolescente, não tinha completado sequer a formação básica do estudante normal, né? E a sua família, num primeiro momento, dada a sua pouca idade, não foi muito favorável à sua vocação religiosa. Maria Rita, então, continuou a sua vida de estudante, né? Ali a partir dos 13, 14 anos, durante o final da década de 20, e imediatamente Maria Rita começa a colocar em prática o sonho que ela tinha de realizar quando fosse religiosa. Isto é, ela não esperou ingressar no convento para assistir às pessoas pobres. Mesmo como leiga, mesmo como uma adolescente ou uma jovem, ela começou a trabalhar com a assistência aos doentes e começou a usar a sua própria casa, a casa dos seus pais, como espaço de doação de alimentos, de doação de roupas, de atenção às pessoas carentes. E de repente o que acontece? A casa dos seus pais, a entrada da casa, a frente da casa, num bairro de classe média de Salvador, começa a ficar cheia de mendigos, cheia de pessoas pobres, cheia de pessoas desvalidas. E o povo de Salvador logo colocou um nome naquela casa. Era a Portaria de São Francisco. A menina Maria Rita, desde criança, era devota de São Francisco e de Santo Antônio. Esses dois santos franciscanos que viveram radicalmente o Evangelho de Cristo na forma da pobreza e da atenção ao próximo, marcaram seu coração e por isso a sua casa ficou conhecida como a Portaria de São Francisco, porque as pessoas iam para a casa da menina Maria Rita e ali é como se eles estivessem acessando a vida e a obra de Francisco de Assis e de Santo Antônio de Pádua na forma da assistência. Mas o tempo passou. O tempo passou e Maria Rita concluiu o ensino médio, o chamado na época o curso normal, e formou-se professora, né, de ensino primário. E aí, já aos 19 anos, ela já tinha idade e maturidade para realizar o seu sonho de se tornar uma religiosa. Vejamos agora como foi o itinerário religioso da menina Maria Rita. No dia 8 de fevereiro de 1933, logo após concluir o ensino médio com o curso normal, Maria Rita entra para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Esse convento fica na cidade de São Cristóvão, no estado de Sergipe. No dia 13 de agosto, após 6 meses de noviciado, ela fez a sua profissão de fé e os votos perpétuos. Tomou o hábito de freira e, a partir daí, a menina Maria Rita passou a se chamar Irmã Dulce. Dulce era o nome de sua mãe e ela passou a usar o nome religioso de Dulce numa homenagem à mãe que já havia falecido nessa época. Depois de um período de formação na cidade de São Cristóvão, a já irmã Dulce voltou para Salvador em 1934. E ainda, claro, sempre vinculada à Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, ela recebeu a sua primeira missão, que era ser professora de uma escola mantida pela sua congregação e ainda trabalhar com a comunidade carente que frequentava essa escola. Em 1936, ainda com 22 anos,
ela se juntou ao Frei Hildebrando Crutramp e formou a chamada União Operária São Francisco. Veja, era um primeiro movimento operário em busca de melhores condições de trabalho, organizados por dois religiosos sem nenhuma vinculação partidária, sem nenhuma vinculação político-partidária. Depois disso, ela ainda, na companhia do Frei Hildebrando Crutramp, fundaram o chamado Círculo Operário da Bahia, mantido com a arrecadação de 3 cinemas que eles haviam construído através de doações. A finalidade desse círculo operário era a difusão de cooperativas para a defesa dos direitos dos empregados e das pessoas de baixa renda da região da Cidade Baixa, em Salvador. Em 1939, a irmã Dulce, já então com 25 anos de idade, começou a obra que mais tarde levaria o seu nome. Em 1939, ela fundou o Colégio Santo Antônio, especificamente voltado para os filhos dos trabalhadores de mais baixa renda da Cidade Baixa. A ideia da irmã Dulce é que os filhos daquelas pessoas que tinham trabalhos extremamente simples e que ganhavam muito pouco, pudessem ter acesso à educação e, com isso, ter a perspectiva de um futuro melhor que os seus pais. Esse Colégio Santo Antônio já era uma ação revolucionária, porque ela já pretendia alterar a geração seguinte, não é? Mediante o fornecimento de boa educação aos filhos dos operários mais simples da Cidade Baixa, em Salvador. Como você tinha nessa época em Salvador vários problemas de saneamento básico, as pessoas doentes procuravam a irmã Dulce no Colégio Santo Antônio e ela não podia manter os doentes no colégio. Então, o que ela fez? Lá em Salvador, ela procurou um lugar chamado Ilha do Rato, e lá na Ilha do Rato tinham 5 casas aparentemente vazias e muito próximas umas às outras. O que a irmã Dulce fez? Ela simplesmente foi até lá e, num ato de extrema coragem e de reconhecimento da dignidade humana sobre aquilo que é patrimonial, e simplesmente invadiu as casas e usou essas casas como uma espécie de centro de acolhimento de doentes. E aí, logo isso começou a ganhar fama, e todas as pessoas doentes que não tinham para onde ir, que não tinham vagas em hospitais e que não tinham acesso à saúde pública, procuravam as 5 casas, as casas da irmã Dulce, na Ilha do Rato. É claro que ela ganhou essa fama, logo os proprietários das casas foram à justiça e, depois de alguma luta da justiça, expulsaram a irmã Dulce dali. Mas ela não se deu por vencida. Ela ficou durante alguns anos carregando esses doentes com ela para onde ela ia, e obtinha um espaço aqui e usava emprestado. Alguém cedia um galpão e depois aquela pessoa reclamava o galpão, ela retirava as pessoas daquele galpão, levava para outro lugar. Enfim, depois de algum tempo, irmã Dulce resolveu a questão junto do seu próprio convento. O convento onde ela morava tinha desativado um antigo galinheiro. Ela então levou os doentes ao seu convento e pediu à Madre Superiora que lhe cedesse o galinheiro para que ela pudesse abrigar ali as pessoas doentes. E ela se encarregaria, então, da reforma do galinheiro. Como a irmã Dulce já tinha um trabalho fantástico e a sua superiora já reconhecia esse trabalho, ela cedeu o galinheiro do convento à irmã Dulce. A irmã Dulce fez então uma campanha de arrecadação de recursos, transformou o galinheiro num albergue e para lá levou os doentes.
Mas como a procura era muito grande, a irmã Dulce percebeu que ela precisava transformar o albergue num posto de saúde, e assim foi feito. Depois de muitos anos, a irmã Dulce percebeu que aquele pequeno posto de saúde, aquele pequeno hospital que ela construiu a partir do antigo galinheiro, não era mais suficiente para albergar todas as pessoas doentes que lhe procuravam. E ela tinha um princípio, que era o seguinte: nunca recusaremos um doente, nunca recusaremos um necessitado. Quem chegava até o convento, até esse pequeno Hospital Santo Antônio, era recebido e era tratado. E tudo isso com base em doações, sem cobrar absolutamente um centavo. E isso vai correr pela década de 1950, pela década de 1960, e a cidade de Salvador cada vez crescendo mais, e a irmã Dulce viu então que ela não tinha mais como voltar atrás. Então, já na virada de 1950 para 1960, especificamente no dia 26 de maio de 1959, na data do seu aniversário, a irmã Dulce criou então a chamada Obras Sociais Irmã Dulce. E aí, então, com esse novo empreendimento, ela começou a alavancar de uma maneira muito mais grandiosa o trabalho que ela fazia desde 1934. E então, o que era o pequeno galinheiro, que tinha se transformado num pequeno posto de saúde e num pequeno centro médico, deu lugar ao chamado Complexo Hospitalar Santo Antônio, dentro desse conjunto chamado de Obras Sociais Irmã Dulce. O Hospital Santo Antônio e as entidades que estão ao seu redor são o maior complexo hospitalar do estado da Bahia. Isso é uma coisa incrível. A Bahia é um estado com mais de 15 milhões de habitantes. A cidade de Salvador tem mais de 3 milhões de habitantes. E o maior hospital de Salvador é um hospital que atende a todos que o procuram de forma gratuita, e é um hospital católico, mantido pelas Obras Sociais Irmã Dulce, fundada por uma irmã da Igreja Católica, de saúde frágil, de um corpo débil e de um coração gigante. É o maior hospital da Bahia. A irmã Dulce passou mais de 30 anos sentada ou dormindo em uma cadeira de madeira, sentada. Essa era uma promessa que ela fez em 1956 para que sua irmã Dulce sobrevivesse a uma gravidez de alto risco. Ela dormia em uma cadeira de madeira, uma pequena poltrona de madeira, durante 4 horas. E todas as outras 20 horas do seu dia era dedicada exclusivamente à assistência às pessoas. O complexo hospitalar fundado pela irmã Dulce tem simplesmente os seguintes números: 2.200.000 procedimentos ambulatoriais por ano, 954 leitos hospitalares, 3.000 funcionários, inclusive os médicos, 787 crianças e adolescentes acolhidos no centro educacional, 12.000 cirurgias realizadas por ano. Esse complexo é formado pelos seguintes núcleos: Ambulatório José Sarney, Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas, Centro de Bioimagem, Centro de Fisioterapia, Centro de Ensino e Pesquisa Adib Jatene, Centro de Pesquisa Clínica, Centro de Anomalia e Reabilitação Crânio-Facial, Centro de Reabilitação e Prevenção de Deficiências, Centro Educacional Santo Antônio, Centro Geriátrico Lúcia Magalhães, Centro Médico Social Augusto Lopes Pontes, Clínica da Mulher Dona Dulcinha, Hospital da Criança, Hospital Santo Antônio, Laboratório de Análise Tassiano Campos,
Memorial Irmã Dulce, unidade de coleta e transfusão de sangue. E ainda compartilha as suas atividades com o Hospital São Jorge, com o Hospital do Oeste, com o Hospital Estadual da Criança, com o Hospital Euridice Santana, o Hospital Regional Mário Dourado Sobrinho. Veja bem, meus caros, toda essa rede complexa, extremamente avançada, que vai, além de assistir às pessoas carentes de forma gratuita, assistir às crianças, aos idosos e aos deficientes, vai até o nível da pesquisa científica. Todo esse complexo foi criado a partir do zero por essa mulher simples, frágil, doente, sem nenhuma força física, sem nenhuma aparência de atratividade, sem nenhum carisma grandioso, além daquele único carisma que deveria existir em todos nós, que é o amor profundo pelo próximo. A vida da Irmã Dulce é um dos maiores milagres da humanidade. As obras sociais Irmã Dulce tem sede na cidade de Salvador, onde atua por meio desse complexo hospitalar e assistencial. E é dirigida hoje por Maria Rita Pontes, sobrinha da Irmã Dulce. Eu tenho essa imagem da Irmã Dulce, que me foi dada por uma prima de Salvador, chamada Eneida. E Eneida recebeu essa imagem da própria Maria Rita, sobrinha da Santa Dulce. E a questão que eu quero colocar é a seguinte: o que eu disse no início, o que me fascina e me faz um devoto grande de Irmã Dulce é o contraste entre a sua fragilidade e a grandeza da sua obra. É o contraste entre a sua simplicidade, a sua humildade, a sua fraqueza física e a beleza, a grandiosidade, a generosidade gigantesca da obra que ela criou e manteve. Como explicar esse contraste? A única explicação que eu me lembro é a carta de São Paulo aos Coríntios, quando São Paulo diz que Deus escolheu as coisas frágeis deste mundo para mostrar o poder dele aos fortes. Então, a Irmã Dulce é o exemplo daquela pessoa que abre mão de sua vida, abre mão de seus interesses, abre mão de seus direitos, renuncia a si mesma para viver em função do próximo, para transformar o amai-vos uns aos outros, o amar ao próximo como a ti mesmo, palavras de Jesus, no fim de sua vida, na sua própria razão de ser. Ela não cumpriu esse mandamento como um dos mandamentos. Ela fez da sua vida esse mandamento. Ela deixou de viver para que o próximo pudesse viver. Ela deixou de viver a sua vida para que os outros, para que as pessoas simples, os doentes de Salvador, pudessem viver a sua vida. Isto é, a Irmã Dulce fez da sua vida a felicidade, o bem-estar, a alegria e a saúde do próximo. Ela fez aquilo que o próprio Cristo fez. Ela se deixou gastar, ela se deixou envelhecer, ela se deixou gastar a sua vida para que as pessoas pudessem ter uma vida melhor. Esse é o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro ágape. Então, a pergunta que eu fiz originalmente é: como explicar esse contraste? Esse contraste só é explicado pelo amor. E a Irmã Dulce, ela foi na sua vida a realização do mais puro amor de Deus.
Que a irmã Dulce interceda por nós. Que a irmã Dulce interceda por todos nós, para que possamos imitá-la no nosso dia a dia. Imitá-la, que seja um pouquinho, mas tentarmos imitá-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. Como o sol, ela nasceu para todos. É divino o seu estrelar. No encontro com a caridade, na cruzada do amor iluminar, incentivo à bondade humana, paz na terra é sua vontade. Anjo bom, hoje é a nossa santa, irmã Dulce é fraternidade.